pessoal. Na aula passada a gente estava abordando o significado da fração, né? O numerador, o denominador e a representação da parte de um todo, tá? Então a gente viu na aula passada, né? Por exemplo, lá, vamos desenhar aqui mais ou menos aqui o desenho que a gente estava fazendo. A gente pegou um inteiro, né? Dividiu em 5 pedacinhos iguais, né? Suponha que esses pedaços sejam iguais. E pintamos, né? Vou pintar aqui uma cor diferente aqui. E pintamos todas as partes dela, né? O que representava, no caso, a fração, né? Deixa eu colocar aqui, a fração 5 quintos. Então, essa fração, ela representa justamente todo o inteiro, tá? Ou seja, de 5 pedacinhos, eu pintei 5. Aí a gente se pergunta, e se o número de cima for maior que o de baixo? Ou seja, aquilo que eu esteja querendo representar seja maior que a quantidade das partes, né? Nesse caso, né, vamos fazer um exemplo aqui. Suponha que eu tenho aqui uma fração. Vamos fazer o contrário agora, né? A gente vai fazer a fração e tentar desenhar, né? Vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Pronto. Suponha que eu tenho uma fração, no caso aqui, 7 quartos. Ou seja, de um inteiro, né? Eu vou desenhar aqui, vou fazer o quadrado aqui menor um pouquinho, né? O objeto, né? Deixa eu fazer melhorzinho aqui. Então eu tenho um inteiro, né? E eu dividi em 4 pedaços iguais. E eu tenho que pintar 7. Só que acontece que eu não tenho 7 partes. Então eu sou obrigado a desenhar mais um inteiro igual, né? Do mesmo tamanho, né? Suponha que seja do mesmo tamanho, tá? Deixa eu ver aqui. E agora eu consigo desenhar 7 quadradinhos, né? Vamos desenhar aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora eu tenho, né, a fração 7 quartos. Então essa fração, né, ela não é uma fração que representa parte de um todo. Ela é uma fração que tem um inteiro mais uma parte de um todo. Ou seja, eu tenho aqui um inteiro, né? Opa, deixa eu voltar aqui. Eu tenho aqui uma fração, né? Aqui eu tenho 4 quartos, né? E aqui embaixo eu tenho 3 quartos. Ou seja, nós podemos dizer que a fração 7 quartos é a mesma coisa que a soma da fração 4 quartos com mais 3 quartos. Ou seja, 7 quartos é igual a 4 quartos mais 3 quartos. Só que esse 4 quartos, né? Nós vimos na aula passada que ele é igual o próprio inteiro, né? Dá para se ver aí no desenho pintado. Ele está todo pintado o desenho 4 quartos aqui, né? Aqui, se a gente for ver aqui no 4 quartos, ó, aqui, ó, né? Ele é 4 quartos porque tem 4 partes pintadas de 4. Então, esse 4 quartos daqui, eu vou transformar ele em 1. Mais 3 quartos, tá? Então, eu tenho a fração, esse tipo de fração nós chamamos de frações impróprias. Então, quando o numerador é maior que o denominador, né, nós temos que desenhar um inteiro, né, ou seja, mais inteiros, e pintar a quantidade que está representando em cima, tá? Essas frações são chamadas de frações impróprias. E ela pode ser transformada também em frações chamadas frações mistas, né? Vamos dar uma olhadinha, né? Vamos ficar com o mesmo exemplo, só vou desmanchar aqui os desenhos para a gente ter espaço aqui na tela. Vamos lá. Suponho que eu tenha a fração 7 quartos ainda, tá? Então, vamos lá. 7 quartos é a mesma coisa que 1 mais 3 quartos, como nós vimos no exemplo anterior.
E nós podemos dizer que essa fração, podemos escrever de uma maneira um pouco mais, um pouco diferente, né? O 1 fica aqui mais ou menos no meio, né? E o 3/4 fica assim, tá? Essa é chamada fração mista, ok, gente? Então, a fração mista, ela é uma forma de representar, né, o inteiro mais uma fração própria. Então, o que representa uma fração imprópria. Então, temos aqui uma fração imprópria, né? Nós temos aqui um número inteiro. E temos aqui uma fração própria. E aqui temos uma fração mista. Né? Todas elas significam a mesma coisa. Ok? Ou seja, essa 7/4 é a mesma coisa que 1 mais 3/4, que é a mesma coisa que 1 3/4. Tudo bem, gente? Na próxima aula vamos ver um pouquinho mais sobre essas frações, tá? E seus resultados.